aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o Brasil não para e nós também não. E ontem tivemos mais um dia de muita confusão e para falar sobre isso, eu dividi o vídeo em 3 partes. Aí você olha, mas eu tô vendo 2? Sim, é porque tem uma terceira, eu acho que não vai dar tempo de comentar, eu até adianto. A gente comentou ontem um pouco sobre o poder mais poderosíssimo de todos, e ontem foi publicada uma longa nota no New York Times, comentando aí sobre os inquéritos, coisas que estão acontecendo no Brasil, que estão sendo alvo de diversas críticas. E também tivemos algumas outras coisinhas. A própria imprensa, Globo News, falando do Poder Judiciário, mas não sei se vai dar tempo de comentar sobre isso hoje, porque por mais que eu tenha 2 temas, cada um deles tem diversos assuntos. No primeiro, eu quero falar sobre Lula, banqueiros, críticas que o Lula vem recebendo da esquerda sobre sua política econômica. Imagine só, a direita reclama, a esquerda também. Aí vamos tratar daquelas contradições que estamos abordando nos últimos dias. Quero falar do senhor Luiz Inácio Lula da Silva versus os BRICS versus o Trump. Algumas coisas aí que o Trump tá fazendo que eu acho que vale a pena a gente comentar. Depois falar do Foro de São Paulo, que reapareceu. Sim, ele existe, a Folha de São Paulo relata algumas coisas. E vi que muita gente ficou presa na manchete, e eu quero analisar o corpo da matéria. Depois falar mais algumas coisinhas ligadas a eleições ao redor do Brasil, que vai conectar inclusive com o segundo tema. Enfim, quero falar ainda da questão da Enel, que vem para complementar o Trump e muito mais. Aí entramos, eleições, Bolsonaro, né? Bolsonaro deu entrevista ontem, sim, mas a gente vai começar falando da entrevista do Kassab. Sim, Kassab também deu entrevista para Miriam Leitão. Aí vamos falar de Fortaleza, vamos falar de Minas Gerais, vamos falar de Bolsonaro na Ouro Verde, vamos falar de Eduardo Bolsonaro que foi lá no ferry, confusões de rede social, e aí se der tempo no final ainda tem mais sobre o Poder Judiciário. Mas enfim, gente, comentamos ontem sobre Lula e sua agenda com banqueiros. Não foi divulgado muita coisa pela imprensa, não. Ninguém se sabe. Os pormenores ficaram só entre eles. Mas é curioso. O Diogo Escostegui comenta que foi o primeiro encontro de Lula com os grandes do setor bancário em seu 3º mandato. Não que o Lula não tenha se encontrado com banqueiros anteriormente, mas assim, uma grande reunião dos maiores e dos melhores e mais cheirosos, essa é a primeira. Porque, desde o início do ano passado, tinha uma espécie de duopólio. Só 2 tinham acesso ao coração do Lula. Trabucão, lá da Febraban e do Bradesco, né? Joga em 2 times ao mesmo tempo, esse é jogador. E o Dedé. O Dedé é o nosso banqueiro dos sonhos. A dúvida no Brasil é: quem gosta mais de André Esteves, sua família ou Ciro Nogueira? É a grande pergunta que o Brasil quer saber. Quem ama mais o André Esteves? A família dele ou Ciro Nogueira? Mas enfim, era quem tinha acesso ao Lula. Hoje em Brasília, Lula conversou pela primeira vez em grupo também com Milton Maluf Filho, que é do Itaú, Mário Leão do Santander, Marcelo Noronha do Bradesco e Alberto Monteiro do Safra. Aí a matéria termina falando o seguinte, e a gente vai falar um pouco dessa figura, o Fernando Haddad, dizendo que o Haddad falava com os bancos em nome de Lula e os ouvia. O acesso ao presidente é uma vitória de Haddad. Que baita, vitória como? Com quem? Gente, vamos realmente raciocinar. Vamos deixar nossa torcida de lado, qualquer coisa, raiva do Lula, banqueiros. Que vitória seria essa? Haddad é ministro da Fazenda. É o cara que deveria estar se debruçando sobre políticas públicas e as ferramentas que estão nas mãos do governo para fazer com que a economia avance. Eu acho que a verdadeira vitória de um ministro da Fazenda é entregar um legado de prosperidade para o país. Então, assim, isso não está acontecendo nessa conversa. De coração, qual seria essa vitória? Ainda que a gente tenha um bom coração, vamos tentar assim pensar, vamos dar o ar da graça e fingir que o Haddad está do lado da população. Eu realmente, assim, questiono, pondero, reflito, e eu não consigo pensar, cara, qual é, bicho? Sabe, qual a vitória que o Haddad tá tendo? É a vitória do lobby? É a vitória dele conseguir mais capital político junto ao setor financeiro brasileiro? Aí, olha que curioso. Essa reunião, ela aconteceu para discutir as conjunturas econômicas do Brasil. Beleza. Agora eu te pergunto, o que é que os bancos produzem? Beleza que muita gente aí quer fazer investimento assim, para produzir alguma coisa. Não vou tirar uma empresa do chão, eu tenho um dinheiro, mas preciso de um extra, pegar um empréstimo, vou ali no banco, ver se eu consigo um empréstimozinho para fazer acontecer, empregar mais pessoas, ok. Mas no final do dia, gente,
E esse aqui talvez seja um grande exemplo para vocês entenderem alguns assuntos. Se você pegar alguns textos críticos sobre a economia brasileira nos últimos 20 anos, vocês vão ver que muita gente fala que a economia brasileira se financeirizou. Mais recentemente falam sobre a uberização da economia. Esse é um claro exemplo. Eu acho, na minha humilde opinião, que uma reunião de conjuntura econômica você deveria ter representantes do agronegócio. É um setor importante na economia brasileira. Você deveria ter representantes do setor industriário. Você deveria ter representantes da construção civil e de serviços como um todo. Você deveria ter representantes do setor de infraestrutura, de logística. Essas são as pessoas que produzem. Essas são as pessoas que empregam. Como é que você vai discutir uma agenda de conjuntura econômica no Brasil sem trazer quem faz a economia girar? Que agenda é essa? Aqui é a agenda da Selic, a agenda do rentismo. A gente observa todo santo dia, quando a imprensa trata de economia, é para falar só de indicadores. Falar de inflação, falar de crescimento do PIB. E PIB, esse ano, para mim agora está claro, que é só um número que não diz muita coisa. É um número bem vazio, você não consegue medir, por exemplo, a melhoria de vida da população. É um indicador meio que global, que você pode, assim como diversos outros indicadores, ponderar para diversas direções diferentes, que pode agradar e ajudar a implementação de um projeto político, que não necessariamente vai trazer melhoria de vida à população. Quando você estuda inclusive a história de como nasce o PIB pelas mãos do que a gente vê aquele dossiê histórico, você consegue entender sobre isso. Agora, a gente não vê notícia no Brasil sobre recorde na, produção de algo. O que é que o Brasil produziu com recorde? O único item que nós ouvimos falar de produção são os itens ligados ao agronegócio. Aí se fala muito de safra, né? A gente teve safra recorde disso, safra recorde daquilo outro, criação de cabeças de gado. É o único setor da economia do Brasil que, quando a imprensa fala, ela consegue fazer alguma ponderação de produção. Não tem como o Brasil prosperar por esse caminho. Esse aqui é o caminho do fracasso e o Lula segue insistindo. Caminho que vem sendo criticado pela direita e também pela esquerda. Leonardo Sakamoto é um jornalista que tem lado. Ele não esconde isso. Ele até pode fingir que é independente, mas ele é petista, ele é de esquerda. Ele compartilhou a nota dele mesmo. Eleitor de Lula não o colocou na presidência para cortar educação e saúde. O arcabouço fiscal do Lula não dá certo. Está claro. E, normalmente você também tem que ter um certo controle nos gastos. Grande parte do orçamento do Brasil está tendo para juros. E o pessoal ainda acha que o juros está baixo, que tem que aumentar mais. Independente disso, olha o que o Sakamoto disse. O eleitor de Lula não colocou lá para desvincular a educação e saúde dos pobres do orçamento, nem tugar o BPC, muito menos o seguro-desemprego, como defendem alguns. Para poupar rico e jogar nas costas dos pobres, faria mais sentido ter deixado Bolsonaro. O Sakamoto não fala isso sozinho. Você vê aqui, ó, o Gilberto Maringoni, que é militante, foi candidato também lá da esquerda, tirado da professor de economia. A entrevista de Haddad a Mônica Bergamo, publicada pela Folha de São Paulo, é uma declaração aberta, franca e sem retoques de uma capitulação e uma conversão ao credo do mercado sem retoque ou culpa. O Haddad sempre foi isso. O Lula também. O governo Lula era o Meirelles. O dois também. E o Fausto, que estaria ali na bolha trabalhista, diz o seguinte: por favor, leiam o Maringa. Atenção para. É nisso que dá a aceitar a ideia de que basta colocar os pobres do orçamento. Não basta, nunca bastou. E vamos afinal reconhecer que Haddad não traz novidade nenhuma. Os governos petistas foram assim na maior parte do tempo. Aí o Maringoni fez uma longa thread, só vou mostrar o último tweet. A conclusão dele é: embora o Haddad, na entrevista, faça voltas, ele é claro em apontar o alvo da tesoura do governo, os mais pobres. A política pública do Lula é botar pro pobre pagar a conta. A esquerda afirma isso. E assim seguimos. O Facão é o único programa real endereçado pelo governo Lula 3. O país segue se endividando, a vida do pobre segue piorando e o governo promete que vai piorar ainda mais. Não tem como dar certo uma coisa dessa. Não tem como dar certo. Governo de esquerda,
comunista na visão de alguns, ou pelo menos, sei lá, socialista na cabeça de outros. Governo de esquerda. Governo de esquerda fechado com os bancos. O que, em tese, é uma contradição. Não é para quem conhece o Lula. Aí, pegando aqui o Haddad. Falar um pouquinho dele, né? Como teve vitórias. Haddad conversando com a Mônica Bergman no finalzinho da noite de ontem, 11 da noite. Haddad elogia Tabata e diz que esperava que eleições fossem andar bem para Boulos, né, e o PT em São Paulo, porque, segundo Haddad, o crescimento da economia neste ano e o fato dele, Lula, terem vencido as eleições de 22, ele esperava que abrisse o caminho mais fácil para o Boulos. Vocês estão percebendo no bolso de vocês o crescimento da economia do Haddad? Mas o Haddad garante que tem esse crescimento da economia. Aí na mesma entrevista, né, ele tá lá. Ele também elogiou a Tabata Amaral. Lembrando que Tabata... Lembrado, né? Aí lembraram pra Haddad o Haddad. Você tá ligado que você tá elogiando a Tabata, mas, historicamente, ela vem recebendo críticas de setores do PT. Mas aí o Haddad reafirmou os elogios. Ela foi ótima. Declarou apoio ao Boulos, não quis negociar nada. O grande apoio do Haddad, o grande elogio do Haddad à Tabata, na minha concepção, se dá por causa disso daqui. Tabata era a candidata dos bancos. Minho Fraga, né? Os Bracher estavam apoiando ela. E aí, a herdeira do Itaú, uma das, né, que é a herdeira, a filha do Fernão Bracher, fundador do BBA, a Beatriz Bracher, que foi doadora da Tabata, agora também vira doadora do Boulos. Para muitos, isso daqui pode parecer uma incoerência. Falar assim, meu Deus, mas como assim os banqueiros estão apoiando o Boulos? Quando você olha como o Boulos nasce na política, você entende. Isso foi um ponto até bem curioso. Olha como ao longo da campanha, muito se falou sobre o Boulos ser um comunista, mas pouco se falou dos vínculos do Boulos com Soros, Fundação Ford e diversas linhas aí de atuação do chamado movimento globalista. Uma coisa que faltou ser abordado. Acho que o pessoal poderia ter sido um pouco mais enfático nisso daí, né? Faltou aos candidatos comentar sobre isso. Mas eu tenho para mim que a maioria deles sequer saberia contar essa história. Mas vamos lá. Enquanto Boulos, Tabata, Haddad e Lula estão no colo dos bancos, abraçando a política rentista, neoliberal, chame do que quiser, inclusive sendo criticado pela esquerda, lá vem Trump com medidas antiliberais. Não tem outra palavra. Chamei o chat, né, nosso porta-voz da ONU contra o Brasil. Trump promete punir quem abandonar dólar, tema que está na agenda dos BRICS. E essa nota é interessante, porque se você pensa na visão de qualquer país, cara, o dólar não ajuda. O dólar só ajuda os Estados Unidos. Mas na cabeça do Trump, isso faz total sentido. Por quê? Porque ele está preocupado com o país dele. O Trump está preocupado com o país dele. Essa medida vai beneficiar algum outro país? Não. Vai beneficiar o país dele, mas ele está certo. Isso é que se espera de um presidente da República, de um líder de uma nação. Num gesto que ameaça desencadear uma batalha comercial, Trump promete, se vencer a eleição dos Estados Unidos, aplicar tarifas de 100% contra produtos de países que optem por reduzir o uso de dólar ou abandonar a moeda americana como reserva. O Brasil assume a presença do BRICS em 2025 e tem em sua agenda a discussão sobre o uso de moedas locais. Num debate no Economic Club de Chicago, nesta terça, o americano defendeu sua proposta de retomar a aplicação de tarifas de importação como maneira de impulsionar a produção nacional americana. Vamos trazer as empresas de volta. Vamos reduzir ainda mais os impostos para as empresas que vão fabricar seus produtos nos Estados Unidos. Vamos proteger essas empresas com tarifas fortes, porque acreditam em tarifas. Para mim, a palavra mais bonita do dicionário é tarifa. E a minha palavra favorita
ela precisa de uma empresa de relações públicas. Segundo Trump, quanto mais alta a tarifa de importação, maior a probabilidade de uma empresa vir para os Estados Unidos e construir fábricas aqui. Se você tornar as tarifas muito desagradáveis, as empresas, virão imediatamente. Tarifas são impostos. Só que o que o Trump está falando na prática? Ó, eu vou aumentar o imposto para quem quiser abandonar o dólar e para outros países, e eu vou fazer uma certa compensação, reduzindo o imposto dentro dos Estados Unidos para quem produz aqui internamente. Essa movimentação do Trump, de forma indireta, né? Ele está fazendo o quê? Ele está meio que obrigando a nacionalização das empresas. Traga seu capital para cá. Traga seu capital para cá, gaste aqui. Você ganha seu dinheiro aqui nos Estados Unidos e gaste aqui dentro. Gaste aqui dentro. Porque a gente vai falar até da Enel logo mais. Enel é uma empresa italiana que presta um serviço horrível ao Brasil. O pessoal paga luz, na conta de luz, né, cara, e o dinheiro vai embora, vai lá para a Itália. Inclusive, houveram denúncias que são relevantes, porque a Enel ela tem participação do governo italiano. O governo italiano, na sua expectativa de fechar as suas contas, tipo o governo Lula, que se chama também do déficit, meio que pegou todas as suas empresas, que estão debaixo da sua alçada, e tentou maximizar o lucro. Ou seja, cara, dá para deixar de investir nisso daqui? Dá, então não faz. Tudo que for relativamente dispensável, deixa. Para tentar trazer a maior quantidade de caixa possível. Ou seja, todas as participações do governo italiano em empresas, tentar colocar para fechar a conta. Ele tá certo, ele tá errado. A Itália tá pensando nela. A Itália tá errada por pensar nela. Ah, mas São Paulo... Rapaz, a Itália tá pensando nela. Assim como o Trump está pensando nos Estados Unidos, ninguém pensa no Brasil. É por isso que nós precisamos pensar na nossa nação. Mas aí voltando para essa questão da nacionalização do dinheiro. Aí vamos supor o seguinte, sobrou um lucro de 100 milhões. Se eu tenho embora. Se esse dinheiro tivesse ficado no Brasil, esses 100 milhões, você pensa, o cara vai comprar uma mansão. Beleza que ele comprou uma mansão. Toda mansão tem bloco. Qual o processo de fabricação do bloco? A quantidade de pessoas envolvidas na fabricação do bloco, pessoas comuns aí do dia a dia. Não são as camadas mais elitizadas da sociedade. Aí tem um pedreiro, pintor, encanador, eletricista, o dono da loja de material de construção, o arquiteto, o engenheiro, o cara que poderia comprar uma casa de condomínio, né? Que organizou o condomínio, montou um lote, pessoal de terraplanagem. Isso é em relação à casa. Porque ele está gastando dinheiro no Brasil, a economia está girando. Uma das grandes diferenças dos Estados Unidos para outras nações, como a comunada, é que o mercado interno deles é muito grande. O mercado consumidor norte-americano e o poder de compra do consumidor americano é gigantesco. Então, às vezes, no final do dia, eles nem dependem da balança comercial. Porque assim, cara, então não precisa vender para fora, a gente consegue resolver quase que tudo internamente. É uma nação forte, próspera e soberana que consegue se impor. Tem muita gente que discorda. Cara, o que vocês estão fazendo aquilo outro. E realmente tem muitos pontos para discordar dos Estados Unidos. Agora, não dá para você deixar de constatar que eles são prósperos, viu? Mas e aí, o Trump tá tomando a medida antiliberal. Não dá para olhar o mundo como se tudo fosse um grande dogma, um grande consenso. Como no Brasil tem até a palavra ortodoxia. Ortodoxia, sim, é tudo verdade. Ortodoxia é um sistema que é 100% verdadeiro. Quando você vai contra qualquer medida econômica que está nesse consenso, ele te chama de que? Heterodoxo. Ih, lá vem o heterodoxo. E a gente não sai do lugar, gente. Desde a redemocratização do Brasil, o Brasil só marcha pro abismo. Quando foi que esse país está melhorando nos últimos 40 anos? E o Brasil já teve um período de prosperidade. A bandeira protecionista passou a ser usada pelo Trump em busca de conquistar votos dos trabalhadores em estados decisivos para a eleição presidencial de novembro. O alerta de Trump ele não se limita à migração de empresas, numa demonstração explícita de que considera o dólar uma ferramenta de soft power, né? Ele está falando uma ferramenta americana, não está errado. O candidato deixou claro que vai ameaçar países que optem por deixar de usar a moeda como referência. Segundo Trump, tarifas de 100% serão aplicadas a governos que escolham outra moeda para ser a base de suas reservas ou que optem
por realizar trocas comerciais de outra maneira. O dólar representava 85% das reservas globais em 1970, proporção que caiu para 58% hoje, de acordo com o FMI. O ouro representa 20%, contra um volume ainda insignificante das demais moedas. De acordo com Trump, depois de serem ameaçados a não poder fazer negócios com os Estados Unidos, esses mesmos países desistirão. Eles vão me ligar e dizer que ficarão honrados em usar o dólar como referência. Durante a conversa, o americano admitiu que o país vermelho lá na Ásia tem pretensões de tornar sua moeda uma alternativa ao dólar. Dentro do governo brasileiro, vozes começam a se movimentar para trabalhar qual seria a agenda do governo Lula quando, no final do ano, o país assumir a presença do BRICS. Se na presidência russa o BRICS tem sido de oposição ao Ocidente e um discurso antissistema, o Brasil quer adotar uma postura de ponte entre os emergentes e o G7. Aí veja só. Matéria assinada pelo Jamil Chad, um globalista, a serviço da ONU. Trump é uma coisa, Biden é outra. O objetivo de ambos vai ser diferente. Ambos enxergam o dólar como uma ferramenta indispensável para os Estados Unidos, com toda certeza. Isso daí tem uma coisa que nos Estados Unidos, democratas e republicanos vão pensar de forma igual, porque eles sabem que é importante para o país deles. A diferença é que o Biden é 100% globalista. É 100%. O Trump ele vai em direção contrária. Quando o Jamil Chad está falando, o BRICS, né, tem uma oposição ao Ocidente, um discurso antissistema, aí você tem que lembrar que o Jamil Chad é de esquerda. O Jamil Chad é de esquerda. E, às vezes, as pessoas têm tendência para pensar, se é de esquerda, apoia a Rússia. Não, o Jamil Chad não apoia a Rússia. Porque o Jamil Chad é o que eu digo. Dentro da esquerda, você vai ter diversas linhas diferentes. Nem todo mundo pensa igual, assim como é na direita. Então, o Jamil Chad faz parte daquela esquerda globalista. Não tem o que falar. Então, quando o Jamil Chad se refere que o BRICS faz um discurso antissistema, ele está falando, cara, essa é uma esquerda que está se opondo ao nosso projeto. Ao nosso projeto. Não é que eles são do bem. Não é que eles são do bem. Eles só estão contra o projeto do Jamil Chad. Eles estão contra o projeto da ONU. Se o projeto deles é melhor, aí são outros 500. Melhor, pior, igual, aí são outros 500. O que o Jamil Chad está falando, eles não fazem parte do mesmo grupo que a gente. Enfim, e aí o Lula quer ser uma ponte entre o G7, o núcleo duro do globalismo, e os emergentes, que é o lado de lá, né? Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. O Lula devia ser, né, um presidente a favor do Brasil. Jamais vai acontecer. Uma das possibilidades seria destravar o debate sobre a moeda sem que isso signifique uma afronta às sanções ou às potências ocidentais. Aí vê. O grupo, no entanto, será que o Lula realmente... Aí você vai ver, né, o lado do Lula. Não seria composto apenas por economias e especialistas dos países emergentes. O convite a eminências dos Estados Unidos ou Europa poderia ser um caminho para dar um sinal de que o projeto não é um ataque ao Ocidente. Curioso, ataque ao Ocidente. Cara, mas como assim ataque ao Ocidente? Ataque ao Ocidente, né? Engraçado que a Austrália está no Ocidente. Mesmo a Austrália estando no hemisfério oriental, a Austrália é do Ocidente. Nova Zelândia também. Japão também. Né? Porque o Ocidente não é um marco geográfico. É uma forma de falar, né? Ela é aquele núcleo de países que estão sendo governados por uma maneira. As democracias liberais. Mesmo que o Biden caia, Lula vai continuar avassalando o Scholz, vai continuar avassalando o Macron, vai receber ordem do Klaus Schwab, do Soros, então nada vai mudar. Essa nota do Jamil Chad é mais um alerta aqui, na bola dividida entre o projeto globalista e o projeto do BRICS. Lula está do lado do projeto globalista. O BRICS quer peitar o dólar. O Lula está falando, não, vamos trazer aqui os europeus, os americanos, para a gente construir uma solução. Que solução é essa? Os caras querem romper com o dólar, Lula. Os caras querem romper com o dólar e o Lula quer trazer os europeus e o amigo Biden para a mesa de discussões. Cálculo geopolítico. A oficina dos BRICS tem como meta reduzir o uso do dólar e a dependência em relação à moeda americana,
Conforme os próprios diplomatas apontam, porém não se trata de uma questão financeira, mas de um posicionamento geopolítico de enormes proporções. Aí eu te pergunto, como é que o Lula quer trazer os americanos e europeus para discutir isso? Os caras querem romper, Lula. Já para o governo americano, a redução do papel do dólar não significa apenas uma perda de hegemonia. Parte das sanções unilaterais aplicadas pelos Estados Unidos é no sistema financeiro. Diante da presença dominante do dólar, um país, portanto, pode ser asfixiado apenas ao ser impedido de usar a moeda americana. Você está fora do SWIFT. Mas, se um sistema financeiro paralelo for criado com moedas alternativas, o poder da Casa Branca de impor sanções é radicalmente reduzido. Não tem como servir a dois senhores. Quando o Lula fala que quer uma mesa de discussão trazer europeu e americano, Lula tá deixando o lado dele claro. Aí, vamos olhar isso aqui para falar do Foro de São Paulo, a matéria que circulou ontem. Gringa Brasília fez os seus cards, seus famosos cards. Esse aqui tá muito interessante. Ela começa com uma pergunta falando o seguinte: governo Lula a serviço do globalismo de Washington? Lula propôs uma nova carta da ONU e governança global. Nesse dossiê vamos desvendar quem de fato está por trás dessas agendas e qual o objetivo. Tem 3 cards. Primeiro deles, governo Lula a serviço do globalismo? Em discurso, Lula propôs nova carta da ONU e governança global. Vamos desvendar. Primeiro, a plataforma Cipó foi fundada em 2020 por 2 diretoras do Instituto Igarapé, da nossa gloriosa Ilona Zabó e Robert Muga, que é financiada pela Open Society, ou seja, Soros, USAID, etc. A Cipó também é financiada pelas fundações imperialistas para promover suas políticas. Está ali, né? Open Society, ICS, enfim, diversas. Eu gostei desse card porque no título ela começa falando de globalismo. Ali ela colocou o imperialismo. Sinto que a gringa está tentando se comunicar com ambas as bolhas, traduzindo assim, para a esquerda entender, para a direita entender o que ela está tentando falar. 2. Nova Carta da ONU e Governança Global são agendas promovidas pela Open Society e agora também pela Cipó. Aí você vê aqui, ó, a turma do Soros, site oficial da Open Society. É urgente reformar a ONU, né? A governança global. Quem diz isso é a diretora global da Open Society, Nathalie, sobrenome muito difícil. Aí, vem lá no Cipó, 2022, reforma da Carta da ONU. E depois vem para cá, ó. Policy Brief, novo governo Lula. Lula colocou o tema da reforma global, a reforma da governança global no centro das principais pautas de seu governo. Lembrando que diversas dessas pessoas, você vê aqui, ó, quem está à frente do ICS? O grande nome do ICS é Ana Toni. É o número 1 do Ministério da Marina. É a secretária do Clima, né? Grande Ana Toni, amiga do Deltan Dallagnol. Governo Lula nomeia a diretora da plataforma Cipó, Adriana Abdeno, para ser assessora especial do presidente. Olha só, rapaz, que coincidência, hein, Lula? Mas, rapaz, é sério, Lula. Ela agora promove as políticas de nova Carta da ONU e governança global diretamente no governo Lula. Aí você vê, né? Encontro preparatório da cúpula social do G20. Quem tá lá? A nossa Adriana. A Drica está lá. Assessora especial do Lula. Olha. Lula. Agora, em agosto. Em seu discurso na ONU, Lula propôs uma nova Carta da ONU Governança Global, as 2 agendas que são promovidas pelos globalistas das fundações imperialistas. Aí. Em discurso, Lula diz que o Brasil vai propor uma revisão da Carta da ONU. Precisamos renovar a governança global. Tem até tweet do site do perfil oficial do governo por uma governança global, mudanças climáticas, fim da fome, né? O presidente Lula retorna ao Brasil para as próximas agendas do governo. Mas, meu Deus. Quando teve esse discurso do Lula, eu falei, gente, tem que se perguntar quem escreveu esse discurso. Tinha muito easter egg naquele discurso, né? Muitas citações a eventos importantíssimos que o Lula jamais saberia deles. Quando o Lula fala, há 20 anos atrás, nós dávamos passo
a criação, sei lá, de algo muito importante no contexto de meio ambiente, etc., que é a agenda SG, exatamente 20 anos atrás. O Lula foi citando algumas coisas que eram muito específico. Aí agora você começa a entender, né? Por que o Lula fez o discurso que fez na ONU? Bilionários vinculados ao Fórum Econômico Mundial criam uma influente rede de ONGs e fundações para promover as agendas Nova Carta da ONU e Governança Global. Enfim, bilionários como George Soros, o falecido Laszlo, com o nome difícil, alinhados ao Fórum Econômico, criaram uma influente rede de ONGs e fundações para promover as políticas do globalismo. Aí tá ali, né? Diretor do Fórum Econômico Mundial, tá nesse grupo aqui. O Laszlo também, todo mundo misturado, que vai desencadear, né? Que a plataforma Cipó, da Adriana, fazem parte e recebem financiamento dessa rede. E ela também é fundadora e diretora do GGIN, Global Governance Innovation Network, que promove essas agendas. Aí tá lá, tudo bonitinho. As duas agendas, Nova Carta da ONU e Governança Global, são promovidas em diversas campanhas por essas fundações e ONGs alinhadas e a plataforma Cipó está entre elas. Aí tá ali, né? Fórum de Governança Global. Aí, ó. UN Charter Reform Coalition, né? Enfim, coalizão para reforma da Carta da ONU. Aí dá lá, ó, a Cipó. Aqui é a mesma coisa, ó. Um chamado para a inclusão da governança global. Soros, Cipó, Ford Foundation, Together 2030, né? Agenda 2030. Assessora do Lula. Qual seria o objetivo desses bilionários globalistas estarem patrocinando e promovendo tanto as agendas Nova Carta da ONU e Governança Global? Aí você vai ver. As propostas e estudos para a Nova Carta da ONU e Governança Global foram desenvolvidas pelas fundações e ONGs imperialistas. Aqui alguns dossiês onde essas políticas são expostas em detalhes. Reforma da Carta da ONU, né? Você vê aqui da Stimson. Imaginando a ONU renovada. Fórum Econômico Mundial. Nova estrutura de governança global. Governança global para o século XXI. Todo mundo tem ideias. Promover a agenda do... Afinal, quais os objetivos das agendas Nova Carta da ONU e Governança Global? Promover a agenda do clima e criar jurisprudência global para implementar justiça climática, que é um termo que está ganhando cada vez mais destaque, né, na imprensa, com legislação que se sobreponha às leis de cada país, reforçando as metas e objetivos da Agenda 2030. Incluir representantes da sociedade civil, né, das ONGs, na ONU, com direito a voto. Fortalecer o poder de alcance da ONU para que possa legislar e intervir em casos de segurança planetária e crises globais, que é o que foi proposto. A gente comentou o Jamil Chad, que deu esse furo antes da Assembleia Geral da ONU, que inclusive foi um bate-boca, um Deus nos acuda, e um dos países que se levantou contra isso, foram alguns, a Argentina e também a Rússia. O Milei não votou nessa mudança. Eu falei, irmão, mudou, né? Pacto para o Futuro, que agora é a Agenda 45. Jogaram para 2045. Não, eu não vou subir nessa. E quem vetou o governo foi a Rússia. Então você vê, você tem Milei, Rússia e os globalistas brasileiros. Para manter três blocos totalmente diferentes, antagônicos, onde você vê que tem dois de um lado, um do outro. E nem por isso os dois que estão de um lado são aliados. O verdadeiro objetivo dessas políticas é gerenciar os recursos naturais que ainda restam no planeta e controlar o desenvolvimento dos países. Essa agenda de governança global é um ataque à soberania das nações. Isso aí não tem nem o que falar. Você vê aqui, né, que esse texto está lá, Adriana. Cadeias responsáveis. Construindo a governança global para cadeias de commodities em área de risco nas florestas. Na Folha de São Paulo. O governo Lula precisa buscar justiça climática dentro do Brasil, diz Adriana, diretora executiva da Cipó. Plataforma Cipó. O que a governança global pode fazer pelas florestas? Novo artigo da Adriana, publicado pela ONU, eu não sei que grupo seria esse daqui nesse CPR, analisa os mecanismos e estruturas de governança global existentes para a proteção das florestas e como eles se aplicam à Amazônia brasileira. A mídia aliada tenta colar a narrativa de que é o Lula e o governo brasileiro quem estão propondo essas agendas de Nova Carta da ONU e Governança Global, mas a verdade é que ele é só um obediente mensageiro.
Aí tá aqui a matéria do Jamilzão, né? Com Biden, Lula propõe governança global para lidar com o clima. Isso daqui foi em fevereiro do ano passado. Isso aqui tá registrado. Isso aqui também saiu na Folha de São Paulo, na época. Você pegar o Atlas de fevereiro de 2023, você encontra isso. A primeira viagem internacional do Lula foi para se encontrar com Biden. Como diz até o procurador venezuelano, parece que Lula foi cooptado pela CIA. Não é mais o mesmo, né, desde que foi preso. Aí, com base nisso, dessas inconsistências... Ei, ficou fora de ordem? Olha, peraí. Peraí que tá aqui no vídeo. Cadê? Aqui, ó. Cadê, senhor? Peraí, só um seguinho. A gente fala do Foro de São Paulo. Aí, agora botei. Aí, com base nessas inconsistências, essa matéria circulou bastante ontem. Aí o pessoal pega a manchete e fica na manchete. E eu acho que tinha que ir um pouquinho além da manchete. PT assina a resolução do Foro de São Paulo que reconhece vitória de Maduro. Essa é a manchete. Olá, ó. Lula, Foro de São Paulo, gritaria. Só que você vai ler o subtítulo. Para a dirigente brasileira do grupo, a posição do governo brasileiro sobre o país vizinho é confusa. O PT, mesmo o PT, não é um grupo uníssono. Mesmo o PT tem as suas divisões internas. A criação do PT se deu com a união de 9 frentes diferentes. Ao longo dos anos, algumas dessas frentes se desgarraram, viraram outros partidos, como o caso do PSOL, o caso do PCO. O PCO já fez parte do PT em um momento, está na sua fundação, e tem lá as correntes majoritárias, minoritárias, tem correntes diferentes, linhas diferentes até hoje. Então, aqui foi o partido que foi a Mônica Valente, ela resolveu assinar, foi lá, assinou. Mas faltou combinar com os russos, né? Faltou combinar com Lula. Por mais que o PT tenha assinado, aí você se questiona, cara, o PT assinou e segue sendo criticado. Aqui é só uma cartinha de intenção, mas o que, é que o governo Lula está fazendo em termos práticos? Nada. Tanto está sendo criticado pela Venezuela. Sem fazer alarde no Brasil, o PT assinou uma resolução do Foro de São Paulo que reconhece a vitória eleitoral de Maduro. O documento foi elaborado em reunião do grupo de partidos da esquerda, realizado no México, antes da posse da Cláudia Sheinbaum, a nova presidente do país. A secretária executiva do Foro de São Paulo, Mônica Valente, é integrante da executiva nacional do PT, estava presente, mas o partido não divulgou a resolução pró-Maduro por temer repercussões negativas nas eleições municipais, segundo fonte da legenda. Procurada, a assessoria de Gleisi não respondeu. A posição do PT no foro causa desconforto em setores do partido. Não é o mesmo PT tem as suas divisões internas. A posição do PT sobre Venezuela é desconectada com o que pensa Lula e a maioria dos simpatizantes do PT. Somos um partido conectado com a democracia. A posição do Maduro gera um constrangimento para a América Latina. Fala para a CNN o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais. Ele assina, dá nota, não é assim, dizem fontes, não é aqui, ó. Eu boto meu nome da reta. Não apoiamos isso. A postura por parte do governo sobre o impasse político na Venezuela foi criticada por integrantes do foro. A posição do governo brasileiro é confusa. Precisa ser mais clara, disse a CNN Ana Prestes, secretária de Relações Internacionais do PCdoB e representante do partido no Foro de São Paulo. É inegável que existe pessoas na esquerda brasileira que são assim 100% alinhadas ao Foro de São Paulo. Mônica Valente, Ana Prestes e outros grupos aí pelo Brasil. Mas é o que eu falo quase toda vez. Lula, ele segue gostando do Foro de São Paulo. Mas o Lula, ele não chegou onde ele chegou à toa. Ele recebeu uma ajudinha para defender a democracia. E ele lembra dos globalistas que o ajudaram. Na bola dividida, Lula está do lado do globalismo. Toda vez que tiver uma bola dividida, Lula vai ficar do lado da turma dos Soros. São as novas contradições. Essa era a era Lula 3. A era Lula 3
nos presenteia com algumas surpresas, pelo menos para mim, muito positiva. Nós falamos sobre isso daqui ontem. Governo Lula que fala tanto, né? Falava. Pelo menos o Lula falava de reestatizar empresas. O Tarcísio aqui não está falando de reestatizar. Mas quem está criticando a empresa que foi privatizada, né, para a Enel, é o Tarcísio, conhecido por diversas privatizações e concessões. Enquanto o Lula, que tanto fala de reestatização, a gente comentou no vídeo ontem, estava confraternizando com o CEO da Enel em junho. O governo comunista, estatista, está do lado da Enel, que quer Brasil. Tarcísio, o liberal, privatização, concessão, quer caçar a concessão através do processo de caducidade. Você vê como não dá para tratar tudo como se fosse um dogma, algo imutável, num cenário que o PT sempre vai lutar pela reestatização. Nem sempre. O Tarcísio sempre... Nem sempre também. Nem sempre também. Dogma na política não vai rolar. Dogma só em Nosso Senhor Jesus Cristo. Só Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu já falei um monte, viu? Nem cheguei na área da política ainda. Eu sabia que esse tema ia demorar. Mas vamos ver aqui o Tarcísio. Vamos lá, Tarcísio. Tarcísio me surpreendeu muito positivamente, viu? A gente está falando de uma concessão federal e a Enel vem deixando de cumprir suas obrigações. Está claro que ela é incompetente, está claro que ela não se preparou para fazer investimento, está claro que ela não se preparou para gerir distribuição de energia no estado de São Paulo. Está claro que ela tem que sair daqui, ela tem que sair do Brasil. O que eu defendo é a abertura do processo de caducidade. Ou seja, o processo de caducidade, que é um processo de extinção do contrato, que está previsto na lei por reiterados descumprimentos contratuais, teria que ser aberto. Para vocês terem ideia, mapeamento de pontos críticos não fizeram. A gente tinha que ficar constantemente alertando a empresa, a Enel, onde estavam as instalações da Sabesp, e eles tinham que prover energia lá, porque senão começa a faltar água também. A Sabesp providenciou 36 grupos geradores por conta própria para dar conta da sua responsabilidade. O governo do estado abasteceu de diesel geradores dos hospitais, porque os hospitais ficaram sem energia. O Dante Pazanese estava sem energia. E quem proveu combustível para o Dante Pazanese foi a Polícia Militar. Então, se a gente não fizer nada, e se o TCU não fizer nada, né, e se o Ministério não fizer nada, e se a agência não fizer nada, na próxima chuva a gente vai viver o mesmo caos. Onde ela esteve no Brasil, ela fracassou. Ela está fracassando em São Paulo. O que aconteceu nesse final de semana vai acontecer de novo. Vai acontecer de novo, porque a empresa não se preparou para isso. E tem outra fala do Tarcísio na mesma linha, que eu também quero mostrar. E a gente não está vendo velocidade de resposta. Tem mais de 200 mil domicílios sem energia no estado de São Paulo. Você nem tem domicílio. O senhor defende que tem que ser cancelado? O senhor defende como tem que ser cancelado? Eu defendo no início, veja bem, olha só. Deixa eu só responder o Bruno e eu já venho com você. O que acontece? Primeiro, a gente tem que zelar pela segurança jurídica, mas o processo de caducidade é um processo que é contratual, está lá, está na lei. Se você pegar a lei de concessões, artigo 32, nós vamos tratar da intervenção. Se você pegar os artigos seguintes até o 39, nós vamos falar dos processos de extinção do contrato. Está lá na 8987. Então, o que eu defendo é a abertura do processo de caducidade. Ou seja, o processo de caducidade, que é um processo de extinção do contrato, que está previsto na lei por reiterados descumprimentos contratuais, teria que ser aberto. Porque a empresa, com um processo de caducidade na cabeça, ela começa a trabalhar. Se ela não trabalhar, aí nós vamos ter extinção do contrato e nós vamos fazer uma nova licitação e vamos colocar uma nova empresa. Uma empresa que tenha condição da responsabilidade que é gerir a distribuição de energia na região metropolitana de São Paulo, né, que é abastecer tantas pessoas como ela tem que abastecer. Então, o processo de caducidade é um processo regular, é um processo que está na lei, é um instrumento regulatório. A encampação é um instrumento, a caducidade é um instrumento, e eu defendo a abertura do processo de caducidade, até porque, se a empresa está respondendo o processo de caducidade, como é que lá na frente você vai discutir, por exemplo, prorrogação no contrato? Que a prorrogação sempre tem que partir da vantajosidade do poder público, a vantajosidade para o nosso usuário. E qual a vantajosidade que a gente vai ter prorrogando lá na frente um contrato de Enel? Não vai ter vantajosidade alguma. Está claro isso. Está claro que ela é incompetente. Está claro que ela não se preparou para fazer investimento. Está claro que ela não se preparou para gerir distribuição de energia no estado de São Paulo. Está claro que ela tem que sair daqui. Ela tem que sair do Brasil. Valeu, gente.
No final do dia, gente, o grande problema de tudo passa pela administração. Ser uma empresa estatal, ser uma empresa privada, isso não significa que vai dar certo. Na mão do PT é um caos. Na mão de algumas empresas privadas também é um caos. Sabe? O formato, não é esse formato que vai dar a determinação final. Tem alguns setores que eu realmente acho que, não, além de toda a questão, sei lá, de diversas questões, até a questão da soberania, que é importante. E no mundo que a gente vive hoje, eu acho bem complicado, às vezes, você entregar para alguns grupos privados administrar. Setor de energia, por exemplo. Mas, enfim, você vê assim, abriria tantas linhas de discussão esse assunto aqui, sabe? Você pega alguém, você botar, você debater, mostra para um lado, mostra pelo outro. O cara que vem com a fórmula pronta na cabeça de não, tem que privatizar tudo que vai resolver, não resolve. E o Brasil também não tá falando que tem que reestatizar. Ele também não tá falando isso. Mas você vê que, olha como as discussões no Brasil, na maior parte do tempo, são extremamente simples e pueris. Que no final do dia, as pessoas pegam um chavão, repetem esse chavão, 3x4, né? Tudo que responde com chavão, e a gente não chega a lugar nenhum. No final do dia, a gente não chega a lugar nenhum. Sobre essa questão do apagão, o Lula colocou a culpa no governo Bolsonaro, né? Óbvio, quem podia imaginar? Aí o Pedro Burgos, que de bolsonarista não tem nada, ele publica ali até na matéria da Veja, falando assim, ó. Aí você vai ler a matéria é assim, ó. Apagou em São Paulo. Saiba quem são os diretores da ANEEL, indicados por Bolsonaro. Então você vai ler a matéria e descobre que a diretoria é composta de, primeiro, um funcionário de carreira, que era diretor, um profissional experiente, que passou por outras elétricas, advogado da União, uma mestre em energia pela USP com 28 anos de ministério. Não que o pessoal se importe. E sempre que for possível, né, jogar a culpa no governo anterior, eles vão jogar. Mas por esse ângulo aqui é bem difícil. Querer colocar a culpa do Bolsonaro pela indicação que ele fez na ANEEL, cara, Bolsonaro indicou pessoas da área. Pessoas que têm um conhecimento técnico na área, demonstrado por anos de serviço. Então, assim, tudo no Brasil é tão ridículo. As críticas à direita é bem perceptível, né? O governo Lula é isso. Eles pegam, tudo de ruim acontece, a culpa é de Bolsonaro. A culpa é sempre de Bolsonaro. E aí, pra fechar e falar um pouquinho da direita, quem fala só um pouquinho, não vai dar muito tempo, não. Kassab usa a expressão tentativa de golpe para definir o que houve no Brasil e lamenta que tenha acontecido. Na entrevista do primeiro Leitão, falou, né, tentativa de golpe, e o Diário de Dinheiro foi uma tentativa de golpe, vai entender, né? Eu acho que não foi uma tentativa de golpe, eu acho que o Kassab tá sendo muito descaradinho a falar isso, é proposital falar esse tipo de coisa, né, Kassab? E ele deixa claro também, ele revela para Mira Leitão que o partido dele tem um projeto presidencial, que ele fala que todo partido tem que ter, senão vai desaparecer, e define que o PSD é um partido com um projeto liberal na economia. Só porque o PSD é liberal, vocês vão apoiar o PSD? Eu acho que não. Então, no final do dia, esses adjetivos, isso, aquilo, outro, não significa nada. Cada vez mais, no final do dia, não significa porcaria nenhuma. Porcaria nenhuma. Mas vamos lá. Primeiro, começar com a noticinha boa. Mais uma pesquisa de um instituto que normalmente só erra para ajudar o PT, dizendo que o Abílio, nosso Abílio, aquele carequinha engraçado, tá na frente na disputa por Cuiabá. Numa disputa de PL versus PT. Parabéns, Abílio. Parabéns. Parabéns, Abílio. Nova pesquisa. André Fernandes, que terminou o primeiro turno com a maior parte das pesquisas demonstrando que ele era o candidato com a maior rejeição, está liderando com relativa ampla vantagem. 8 pontos. Meu amigo, não quero me empolgar com isso aqui, não. A quarta cidade mais populosa do Brasil, capital do Ceará,
nas mãos do PL, numa vitória sobre o PT. Rapaz, tá me deixando sonhar. Mas calma que ainda tem muito chão pela frente. Estamos comentando tem uns 3 dias seguidos, né? Sobre essas confusões do Ceará. E elas não param. Olha essa nota. Veja a diferença dessa para que a gente comentou do Foro de São Paulo. E para notas, normalmente são notas mesmo, são reportagens. Essa nota aqui saiu na coluna do Igor, acho que foi do Igor Gadelha. Tenho quase certeza que a menina está trabalhando com o Igor Gadelha. Então, é notinha de fofoca. Nota de fofoca é diferente de reportagem. Reportagem é escrito, ó, Reginaldo Lopes falou com a CNN isso, desmentiu. Ana Preste, do PCdoB. Você sabe quem são? São pessoas reais que estão conversando. Aqui olha o tom. Deputados cobram o ministro de Lula por flertes do PDT com o PL no Ceará. Que deputados? Quais? Será que foi do PDT que postou essa nota ou são os próprios petistas que estão queimando os coleguinhas? Quadros importantes da sigla no estado, como o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, endossaram apoio ao André Fernandes. Outra parte da sigla, especialmente deputados federais estaduais, ainda estão com o candidato do Lula, o Evandro Leitão, e criticam a postura dos colegas de partido. Tá, quais deputados federais estaduais? Quais? Os deputados afirmam em reservado. Mas como assim, rapaz? Vocês estão diante de uma eleição para salvar o Brasil do fascismo? E vocês não querem nem dar a cara a tapa? Estranho isso, né? Ah, tá bom. Enfim, que o Roberto Cláudio e Ciro Gomes estão fugindo do campo ideológico mais coerente com o partido. Os integrantes do PDT também criticam Lupe por lavar as mãos na eleição de Fortaleza. Um parlamentar ouvido pela coluna, quem foi? A reserva, né? Tá bom. Disse que Lupe mostra não ter nenhum tipo de fidelidade ideológica e dizem que o ministro é negligente com a situação. Ou o deputado afirma, ainda que o ministro ajuda a acabar o partido. A mesma opinião do José Guimarães, né? O líder do PT na Câmara, que é do Ceará. Segundo interlocutores, o PDT deve passar por um verdadeiro processo de debandar dos integrantes por causa das intensas divergências que tomaram conta do partido nos últimos tempos. Os parlamentares afirmam que ao menos 10 deputados estaduais podem deixar a sigla e outros 4 federais também devem sair na próxima janela partidária. Pode até ser verdade, pode até ser alguém do PDT, mas qual o objetivo dessa nota no final do dia? É só promover o caos, desgastar a Lupe e dar um poderzinho na mão do PT e botar pra confusão reinar. Lá em Fortaleza, lembra da doutora Mayra? Foi extremamente difamada, né? Defenestrada no governo Bolsonaro por ser a favor da liberdade das pessoas. Mas enfim, a Mayra estava com o irmão do Sarto. O André Fernandes fez a música, que a culpa era do Sarto. Pois bem, o irmão do Sarto gravou o vídeo com Mayra, aliado de André Fernandes, e deseja sorte como secretária de saúde. Rapaz, o André Fernandes, eu não sei se é o contexto, sabe, que tá pegando aí um momento que tá tendo brigas internas, eu não sei o que tá acontecendo, mas André, cara, eu espero que você veja a oportunidade que tá diante de você. Entender que não é mais só você, sabe, você não é mais dono de sua própria vida. Você agora, além de ser o próximo prefeito de Fortaleza, é o que vem indicando, você tem uma responsabilidade na história do Brasil. Direitizar o Nordeste. Não sei nem se a palavra existe, né? Mas fazer com que o Nordeste vire a direita. Servir de vitrine. Sério, André, você tem uma responsabilidade. Eu acho que eu espero muito que você tenha noção, mas acho que nem nós temos a noção do que pode ser o seu mandato à frente da prefeitura. Sabe? É realmente a conversão de pessoas. Abrir os olhos com a administração preocupada com a população. O Nordeste tá tão sabe, jogado, que eu acho que só se trabalhar, fizer o mínimo, já vai virar Suíça. Sério mesmo, velho. Aí que Deus abençoe o André, porque vai ter gente que vai jogar contra, que é pra não dar certo. Porque se Fortaleza der certo, rapaz, aí a direita vai crescer e o Lula vai se prejudicar. Aí olha só, esse recortezinho aqui. Cadê? Tarará. Aqui. O cenário realmente não é muito... Não realmente é um cenário que, pelo menos para a esquerda, e é uma esquerda que não está se mobilizando, né, Rui? É uma esquerda que, né, desmobilizou completamente. Então, para 2026, isso pode ser
problemático, para não ser fatal, né? Mas dá um certo medo, pelo menos eu sinto isso. Não, pode. Já esse resultado eleitoral aqui com o bolsonarismo, ele coloca em risco, mesmo que a eleição de 2026, isso para falar só em eleição, mesmo que o Lula concorra. Né? Porque o pessoal vai criando uma base. Né? De um lado o bolsonarismo, do outro lado esse pântano partidário, que é o centrão, não é o velho, o centro anterior, não existe mais. Olha, é um resultado realmente complicado. Você vê na Fortaleza, André Fernandes, aquele garoto que, enfim, né, São Paulo, aquele vereador que é um absurdo do PL. Então a gente tem, né, que pensar essas eleições. Eu fico realmente um pouco aflita para 2026 e 2030, porque acho que as pessoas entenderam que acabou 2022 e o Lula venceu, e a gente venceu uma batalha. Ela tá aflita olhando pra 2030. E o Rio gosta primeiro da falar, né? Esse pessoal aí tá criando uma base. Tá criando uma base. Essa turma da direita tá criando uma base. Belo Horizonte, passados 1,5 do primeiro turno, faltando 1,5 pro resultado final, ainda estamos esperando o Zema. Ave Maria, lá vai o Zema. Essa união da direita, hein, Zema? Rapaz, que demora. A demora para oficialização se dá diante de uma preocupação com o PSD, que abriga 10 deputados governistas. A decisão se posiciona a favor de Engels, dá meio aos acenos de Fuad à esquerda. É mesmo, Zema. Então, assim, se não tivesse um aceno à esquerda, você não... Assim, rapaz, não... Mas não pode cobrar o Zema, né? Não pode cobrar, só pode cobrar Bolsonaro. É o único que pode ser cobrado nesse país. Só Bolsonaro. Enquanto Engler angaria apoios à direita, tenta, né? Vamos ver se vai. O Fuad tem apoio do PT, PV, PCdoB, PSOL, Rede, PDT. À espera do Zema. Ah, Zema. Eu espero que o Zema, assim... vai declarar apoio, né? Mas pela demora que tá, eu fico me perguntando, será que o Zema realmente vai entrar em campo, fazer uma campanha, né? Tentar ajudar? Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil. Normalmente quem vence em Minas vence a eleição de 26. Eu não entendo essa união da direita. Eu não entendo. Eu não consigo entender essa união da direita. Todo mundo mete o pau em Bolsonaro porque ele não consegue vencer todas, porque não sai tudo do jeito que os conservadores querem, que mesmo o PL tendo seus deputados ao redor do Brasil, quem tem que resolver tudo com o Valdemar é Bolsonaro, todo mundo cobra. Mas na hora, rapaz, de cobrar alguém de qualquer outro partido, aí vira cancelamento. Até do próprio PL, né? Não, esses estão... Críticas, né? Engraçado, críticas, né? Virou cancelamento. No último dia eu fiquei só observando. Eu falei, pai, quer dizer que isso aqui é cancelamento? Tá bom. Tá bom então, né? Já que vocês estão falando. Eduardo Bolsonaro participou do Papo com Ferri. E ele falou algo que... Ontem eu participei lá da Auriverde, comentei sobre algumas coisas. O Salles foi lá, comentei sobre aquela história do perder em pé e ganhar de 4. Sigo achando uma baita furada. Salles respondeu lá algumas coisas. Outra eu achei que ele podia ter sido mais incisivo. Mas já tá... Já falei o que tinha pra falar, não vou ficar aqui dando voltas não. Como por exemplo, ele fala... Quando eu cobro... Como que ele fala do Deltan. Aí ele fala assim, eu mesmo cobrei ele, mandei uma mensagem. Eu falei, na hora de soltar os dragões contra Valdemar, por exemplo, que tava lá no PL, era ao vivo, ninguém tem medo. Mas com o Deltan Dallagnol é por mensagem. Curioso, né? Curioso as coisas. E aí tem rapaz também assim, tem uns papos assim, que quando eu vejo assim, eu não dá nem vontade de debater. O cara fala, porque eu fui ministro e eu coloquei o meu CPF lá na mesa pra fazer, eu sofri na pele. Eu não sei, o pessoal às vezes olha assim, ser ministro é como se fosse um sacrifício, sabe? Eu me sacrifiquei pelo país. Eu olho um cargo desse como uma dádiva, sabe? Você tá tendo a chance de... Assim, você tá achando de ajudar o seu país. Eu não acho que é um sacrifício. Até porque também você podia falar, não vou participar. Agora é isso, o pessoal aceita os cargos públicos às vezes, aí depois fica, não, mas porque eu fiz isso, aconteceu isso comigo. Mas isso daí
todo mundo é passivo, né? Todo mundo que ocupa um cargo público. E também tem os louros, né? Se fica conhecido politicamente mais. Mas enfim, nem vou ficar me estendendo isso daqui. Ontem eu falei o que tinha pra falar, cobrei o que tinha que ser cobrado. Gostei da confusão na internet. Quem não gosta de mim, segue sem gostar. Quem gosta de mim, segue gostando. E vamos ouvir Eduardo. Por que tu acha que as pessoas não conseguem na direita ter uma unidade? É disputa de poder, é disputa de ego, é disputa de território, é disputa de espaço, é disputa de apoio, é disputa de dinheiro, é disputa de que é? Eu acho que é muito mais imaturidade política mesmo, sabe? O que acontece? Se eu vou pegar o repertório da maioria dos deputados, a maioria vem de rede social. O que você faz na rede social? Você dá opinião sobre tudo. E quando eu falei muito por isso por onde eu passei na eleição municipal, né? Quando tinha eventos dos nossos candidatos, eventos do PL, etc. Eu falo, gente, olha só, uma coisa é você estar na arquibancada. Se o jogador dentro de campo repete os elogios que a arquibancada faz para a mãe do juiz, e o jogador dentro de campo fala na cara do juiz, ele toma um cartão vermelho. Então você tem que começar a entender isso daí. Não é que você vai ficar quieto e vai fazer vista grossa para coisa errada. Não é nada disso. Mas quando você tenta construir uma unidade, tem um objetivo e traça uma estratégia para chegar até lá, cara, você não pode mais ser parte do problema. É igual eu falei aqui, né? Qual é a crítica que você faz ao governo Bolsonaro? Eu falo, cara, crítica nenhuma. Bolsonaro foi nota 10. Quem faz crítica é quem tá do lado de fora, é jornalista. Não, eu acho que tem que... Mas aí eu faço internamente pra gente melhorar. Tem que ter. Mas não pode chegar um deputado federal do partido de Bolsonaro e começar a meter a porrada em Bolsonaro. Não pode. Ele tem acesso ao Bolsonaro. Ele chega, passa a mão no telefone ou vai lá e encontra com ele, né, que ele sabe muito bem em Brasília, e resolve com ele. Sim. Entendeu? Isso daí a gente tem que aprender com a esquerda, que a esquerda tem altos arranca-rabo. Mas eles não ficam dando munição, né, pro inimigo ou munição pra imprensa. A gente sabe disso, a gente elogia a organização deles e não faz igual por vezes. Então, a posição que eu tenho também. Eu acho que quem é influenciador, comunicador, por mim fala o que quiser. Pra mim tem que falar mesmo, tem que dividir essa direita. Eu acho que não tem unidade porque a gente tá tentando juntar pessoas que são muito diferentes. Agora, a partir do momento que você tem um mandato e o seu mandato foi usando o santinho com a foto de Bolsonaro, aí eu acho que tua responsabilidade é diferente. Uma coisa é a tia, o tio do Zap, os catinguentos, influenciadores, comunicadores, jornalistas. Outra coisa é quem botou o santinho com o Bolsonaro, né? Então, assim, tem um preço a ser pago. Existe um preço a ser pago. E essa crítica aqui de Eduardo, ela foi feita de diversas formas na rede social. Desde as formas mais educadas até as pessoas que perderam toda a paciência. Eu entendo essas pessoas. Eu entendo. Tem umas coisas que realmente tira do sério. E aí, gente, assim, os deputados estão sendo cobrados. Estão cancelando fulano. Porque fulano é isso, fulano é aquilo outro. Aí eu peguei aqui uns comentários só pra mostrar pra vocês. Vocês que às vezes não acompanham o que se passa no Twitter. E eu acho que é importante porque o debate do Twitter, ele acaba por pautar tudo que você vê. Pauta o Instagram, pauta o Facebook, pauta o YouTube. O Venenozinho comenta assim, ó. Tá engraçado demais ver essa galera que simplesmente largou a mão do Bolsonaro nos últimos meses. Agora, todos aí postando, esse é o Bolsonaro que eu apoio, esse é o líder da direita, hahaha. Essa galera acha que ninguém tem memória, que ninguém lembra das críticas diárias a ele em favor de um mentiroso. Eu continuo fechado e apoiando 100% Bolsonaro. Estou com esses momentos bons e nos momentos difíceis. Crítica similar, pra você entender o que está se passando. Ver essa direita intergaláctica chorando, se fazendo de vítima de perseguição, sempre que levam uma crítica chega a dar pena. Até já estou de consciência pesada. São leões indomáveis para enquadrar o Bolsonaro, mas inocentes e frágeis, saltitantes, quando passam a ser alvo. Ai, já viramos comunistas. Ai, já viramos traidores. Ai, quem me critica é fanático. Ué, mas quando vocês criticam os outros, vocês são ilustres pensadores independentes? Quando os outros criticam vocês, são fanáticos bolsonaristas malucos? Vocês são sempre os lindos da história. Assim não dá, né? Fica parecendo são birutas. Se você fez algo errado, cara, aceita as críticas, receba,
faça uma meia-culpa e aprenda alguma coisa para variar. Ou se quiser, aprenda a se defender sem chamar nomes aos críticos. Pelo menos isso, né? Bom dia aí, ou boa noite ou bom dia. Aí você... outras coisas que aconteceram, né? Você vê o que acontece no dia a dia. Ontem a Pamela postou isso aqui, ó. Não tem problemas, a direita tem vários movimentos, a esquerda tem centenas e no fim das contas terminam todos trabalhando juntos para derrotar o fascismo, o extremismo e o discurso de ódio. E ela comenta sobre o pessoal ficar se degladiando nas redes sociais. Eu não vejo também problema disso, não. Na boa. Por mim, eu apanho todo santo dia, eu gosto da confusão. Vamos pra confusão. Tem que aprender. Se tá no parquinho, se tá no playground, tem que aguentar. Não aguenta não desce pro play. Só que o que eu fico de cara é tipo assim, ó. Aí vem um cara como o Everton. O problema é e sempre foi não se admitir novas lideranças, como se pra direita a única aceitável fosse Bolsonaro. Aí o Sérgio Mitsu fala assim, cara, olha a quantidade de novas lideranças que despontaram graças ao Bolsonaro. Nicolas, Gaia, Seif, Tarcísio, Jorginho Melo, não eram nada a decolar nele. Ele sempre exaltou o trabalho de seus ministros, colocando sobre eles o holofote. Vamos ser justos. Gente, como é que vai falar que não se admite nova liderança? Tá de brincadeira. A Tsuko também comenta. Não, cara. Todo mundo pensa, e o próprio Bolsonaro pensa em novas lideranças. Ele sempre falou sobre isso. A prova disso foram essas eleições, onde ele lançou e deu espaço para vários ex-ministros. Até o picareta do Marçal aparecer e enfeitiçar parte de políticos ou influenciadores, a direita bolsonarista era uníssona em torno de alguns nomes até para serem futuros presidentes. Deixaram-se levar e até hoje não reconhecem a baita escorregada que deram. O problema não foi apoiar o cara. O problema foi não defenderem Bolsonaro de todas as mentiras que esse cara falou. Que é o que está indignando muita gente. Mas não pode ter nenhum tipo de meia-culpa. Ninguém pode errar. Eu nunca vi isso. O deputado bolsonarista tem uma característica que ele nunca erra. Ele não pode pedir uma desculpa às vezes. O Bolsonaro não, o intergaláctico. Aí Bolsonaro não deu entrevista, né? Por causa disso daí uma galera, isso é meu presidente. Como se Bolsonaro tivesse deixado de ser em algum momento, né? O que ele é. Mas enfim, vamos aqui ver 2 recortezinhos. Isso aí tá claro o que está acontecendo no nosso país. Eu levo uma vida de cão pelo Brasil. É ameaça, é chafunda a minha vida toda. É ameaça de prisão, é tentativa de matar gente que existe. Eu não falo isso para falar que eu tô inventando coisa, mas não tá para o nosso país, pô. O meu partido, a grande maioria, é consciente disso. Não pode 3 ou 4 estragar a nossa vida e usar o nosso nome para reeleição em 26. Não tem cabimento isso, não tem cabimento isso. São bandidos. Um pessoal que está no Maranhão, pô. Se não são todos, é a maioria que tem que ser expurgado. Ah, não tem bolsonarista lá. Quer dizer que não tem pessoas honestas no Maranhão. Eu tive em São Luís, olha só. Lá na capital, o vice nosso era de um candidato do partido de esquerda, que fez um trabalho junto lá na CPMI para me arrebentar comigo. Eu fui lá dar uma força para outra pessoa. Um tal de Gleisi, do PRDB, número 28. Tá? Lógico que estava com 2%, passou para 3%. Tudo bem, fizemos a nossa parte, mas nós paramos São Luís do Maranhão. E temos como no Maranhão fazer 4 ou 5 deputados federais que vão orgulhar o Estado, o partido e o Brasil. Não posso entender alguém falar, eu não sei se essa pessoa falou ou não, né, mas eu vi na imprensa, não tem bolsonarista no Maranhão. É sinal que não tem pessoa decente no Maranhão. É lógico que não tem pessoa decente para que sejam votadas, não vão ser eleitas. É isso que nós queremos. Eu agradeço o espaço que começou uma onda de crítica em cima do partido por causa desses 4. Né? Se não são 4, pelo menos 2 deputados do Maranhão que não dá para continuar em nosso meio. Presidente, só uma última pergunta. É sempre assim. Isso aconteceu no Ceará. Aconteceu no Ceará, o diretório lá agora apoiou o Dino, né? Uma menção ao Dino. Aí caiu, obviamente, em cima de Bolsonaro. Na época, eles saíram da diretoria lá do diretor do Ceará, aí assumiu o Carmelo Neto. Bora ver aí, né? Maranhão. Bolado, né, Valdemar? Dá uma ajudinha. E Bolsonaro for da inelegibilidade dele, eu vou dar play. Bora lá. Vai lá, gente. Coisa, deixar bem claro. Eu sei que não sou nada no partido, agradeço muito o Valdemar.
representante de honra. Mas candidato para 26 é Jair Messias Bolsonaro. Estou inelegível por quê? Porque me reuni com embaixadores? Porque subi no carro de som do pastor Malafaia? O primeiro, abuso de poder político. Que voto eu ganhei me reunindo com embaixadores? Outro, que abuso de poder econômico está no carro de som do pastor Silas Malafaia. É uma perseguição. Se isso for avante, essa inelegibilidade continuar valendo, eu jogo a toalha, não acredito mais no Brasil, no meu país, que eu tanto amo e adoro, dou minha vida por ele. Mas realmente é inacreditável. Se isso continuar valendo, eu só tenho um caminho: cuidar da minha vida, antes que me matem ou façam algo pior com a minha vida. Vitório? Olha isso não, Jair. Você tá triste, com razão, mas eu duvido. É mais forte que você. Você fala isso daí... É igual aquele meme. Hoje eu não vou falar de política. Aí depois bota o cara assim, em pé na mesa, debatendo num bar, tipo Sócrates da vida. É, Bolsonaro. Ah, não... Para, gente. Cara, você realmente tá certo. Porque é um absurdo o senhor tá inelegível. Absurdo. Mas é mais forte que o senhor. Mas o senhor pode tentar desistir. Eu duvido. Mas eu duvido que você vai cuidar de sua vida. Eu duvido. Jorge Mello deu entrevista. Deixou claro. O candidato dele, 26, é Jair Messias Bolsonaro. Eu acho que é importante, né? Ficar deixando isso bem claro. Parabéns aí, governador. Acho que tem muita gente aí que aprecia esse posicionamento do Jorginho. E só para encerrar um assunto aqui, 2 minutinhos só. Esperei passar um dia só para dar uma olhada. Eu meio que já esperava algumas coisas. Eu até gosto de parte, porque quando eu falo uma coisa, às vezes não dá pra provar. E às vezes dá pra mostrar de outras formas, né? Às vezes eu falo pra você, falo, gente, no final do dia, né? No final do dia a galera não gosta de mim. Eu sou uma espécie de persona não grata. O André ali na Baixa da Resistência, ele fala assim, rapaz, a live, né? A participação lá do Eduardo no Puxando o Fio, comigo, o Trielli, o Arthur, ele fala que foi uma das mais importantes para a direita, pelo menos deste ano. Eu acho que não vou falar que foi da mais importante, não. Eu acho que ela tem uma importância, porque eu acho que o Eduardo fala muita coisa lá, coisa que tá para acontecer, movimentações internas, tá explicando algumas coisas, fala sobre pessoas de peso. Então, assim, acho que tem muito recorte ali que tem relevância. Eu acho que tem relevância. Aí ele fala assim, ó, que peca por tardia e onde não necessariamente concordo com tudo que foi dito. Porém, tem apenas 80 mil visualizações. Qualquer canal de maluco que fique falando coisas do tipo Lula, né, não tá mais entre nós desde 2022, tem tipo 200 mil visualizações. Acho que não dá pra fazer nada sério. Eu esperei um dia pra ver a repercussão, sabendo que não ia ter. Mas você vê, ó. O Metrópolis comentou sobre, né, esse bate-papo aí que o Eduardo participou. Deram destaque à fala do Pablo Marçal. O Brasil 247 também comentou, não coloquei o Brasil 247. O Diário do Centro do Mundo também comentou, né? Durante sua participação no Puxando o Fio, no canal Quinto Elemento, né? Eduardo fala umas coisas. Enfim, dando destaque à questão do Marçal. Mas você vê, né? Acho que muita coisa foi dita ali. Ficou naquela. Quem assistiu sabe. Quem não assistiu, não sabe. Também não vai ter repercussão. Normalmente, sempre que vejo alguma coisa, independente de onde eu estou vendo, normalmente eu trago, comento. Mas é isso, né? Vida que segue também. Fico reclamando, não. É só pra mostrar curiosidades, né? Alguns assuntos aí talvez não ganhem tanto destaque. Talvez se, sei lá, se o Eduardo tivesse feito uma live no Instagram dele, sem aprender algumas pessoas, tinha ganhado um pouco mais de destaque. Eu recomendo a vocês, quem não viu, dá uma assistida lá. Tem muita coisa realmente relevante. Coisa interessante que tá sendo dita ali. Muita coisa interessante. Como a gente comenta aqui no dia a dia, tem uns posicionamentos bem interessantes, mas tem muita coisa aqui que eu acho que vale a pena você ver. Ou ver assim, ver o Eduardo explicando sobre determinados assuntos. Eu fico por aqui. Se gosta do meu trabalhinho, quiser um pouco mais, passa mesmo no canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição. Ainda não consegui organizar minha vida, tô muito cansado esses dias, o vídeo tá sendo atrasado, mas é o que temos pra hoje. E eu deixei grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!